Bom, no estudo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o filme Garota Exemplar, do David Fincher. Primeiro, eu não vou colocar a protagonista aqui num divã e dizer qual que é a estrutura que ela tem ou as características que ela tem. Não vai ser uma análise psicológica da personagem, até porque é uma personagem fictícia. Eu não atendi, e a Amy também não foi atendida por nenhum psicanalista. Eu vou usar o filme como um pano de fundo para expor determinados conceitos, da psicanálise à luz da trama. Então, assim, o filme Garota Exemplar basicamente conta a história de uma mulher que é casada com o Nick. Ela é filha, de um casal de pessoas assim com um poder aquisitivo bastante, eminente. E ela foi meio que usada como um arquétipo para os livros da mãe dela, que era da Amy Exemplar. Prestem muita atenção nesse termo arquétipo. Eu estou usando esse termo, mas não é do ponto de vista junguiano. Eu só estou usando essa palavra arquétipo, que no decorrer do estudo eu vou explicar por que eu estou usando essa palavra. A Amy, no caso, descobre uma traição, do marido dela, e meio que arquiteta todo um plano de vingança contra esse marido. Isso que eu estou falando aqui agora é o spoiler do filme, é a grande revelação do filme. Por quê? Toda a história gira em torno do seu desaparecimento. O Nick, o marido dela, está sendo acusado de ter a matado, sendo que ele não a matou. Ela fingiu o próprio assassinato, arquitetou um plano hiper mega ultra maquiavélico contra o próprio marido, por uma espécie de uma vingança, Ela manipulou, ela fingiu, ela bolou regras, ela transgrediu, ela matou. Então, assim, a maioria das pessoas, principalmente das terapias cognitivas comportamentais e da psiquiatria, gostam muito de usar esse filme para colocar a Amy, como uma psicopata, Adoram usar esse termo psicopata para qualquer coisa, Hoje em dia usa-se muito o termo psicopata, Alguma pessoa vai em algum podcast ou grava algum vídeo apontando determinadas características, da psicopatia, do ponto de vista das terapias comportamentais e da psiquiatria, e todo e qualquer tipo de pessoa chega nos comentários e diz que já namorou um cara que era um psicopata, que o pai era um psicopata, que a mãe, na verdade, é uma psicopata. As pessoas usam o termo psicopata para qualquer coisa, assim, qualquer comportamento que elas julguem que de alguma forma soe como incoerente, monstruoso, cruel, hediondo, horrível. As pessoas colocam dentro dessa caixinha do psicopata. De certa forma, a gente pode marcar também que há uma certa glamorização em torno dos psicopatas. Só que essa glamorização, do ponto de vista da psicanálise, é extremamente neurótica. Por quê? O neurótico enxerga o perverso como alguém cujo gozo é um gozo sem limites, em termos lacanianos, Então, assim, o neurótico acredita que o gozo do perverso, que ele pode gozar de maneira desenfreada, porque a lei no perverso não opera da mesma forma que a lei opera no neurótico. Eu vou comentar um pouco sobre isso mais pra frente. Só que essa glamorização toda em cima dos psicopatas, ao mesmo tempo que tem uma certa admiração, inconsciente, digamos assim, a prova disso são os inúmeros casos, inúmeros programas, inúmeros podcasts, inúmeras séries de TV de true crime, por exemplo, que tem um sucesso absurdo entre quem? Neuróticos. A grande audiência desse pessoal que adora ouvir sobre psicopatas e falar sobre psicopatia são de neuróticos. Então, assim, ao mesmo tempo que uma pessoa vê um caso de um psicopata que matou inúmeras mulheres num curto espaço de tempo, com um modus operandi, que seduzia as vítimas de uma forma, que matou, desmembrou, cortou os membros e enterrou, e depois desenterrou e fez sexo com o cadáver. Todas essas atrocidades e essas perversões, de certa forma, causam um certo espanto / admiração de algumas pessoas. Por quê?
o psicopata ele é alguém que não é que ele burla a lei, ele a transgride. Eu estou usando o termo psicopata de propósito, porque algo que é muito importante ser marcado aqui. Quem estuda psicanálise não utiliza o termo psicopata. É um termo da comportamental, é um termo que geralmente psiquiatras e comportamentais usam. Seria a mesma coisa de você ir numa igreja evangélica num domingo à noite e você assistir o pastor falando da ceia como se fosse a hóstia. Falando que ali aquele corpo e aquele vinho ali é o corpo de Cristo e que toda aquela cena ali de um culto batista, por exemplo, de um culto protestantista, do protestantismo, na verdade é uma hóstia. Então assim, quem estuda psicanálise não utiliza o termo psicopata. Não utiliza. Então assim, o Freud não usou o termo psicopata. É uma estrutura perversa. Só que nem todo perverso é um psicopata. Por que eu tô falando isso? A psicopatia ela é um diagnóstico que não é um diagnóstico estrutural do ponto de vista de uma estrutura. Por quê? Toma, mais uma vez, o fenômeno como uma manifestação da doença. A mesma coisa que acabam fazendo com os psicóticos, por exemplo. Neuróticos matam. Neuróticos podem vir a matar. Neuróticos praticam atrocidades, crueldades. Neuróticos roubam. Neuróticos burlam regras, furam fila, passam cheque sem fundo, dão gato, mente, trai. Tudo quanto é tipo de transgressão de uma lei, o neurótico também faz. A questão aqui é o seguinte: as atrocidades, os crimes cometidos por esses sujeitos ditos psicopatas, à luz e através de uma lente neurótica, soa de uma forma monstruosa. Porque toda a nossa moral e toda a nossa ética é apoiada a uma lei que, de certa forma, age e impera no inconsciente. Então, assim, o Édipo, para o neurótico, é esse lugar aqui, o Édipo inconsciente, onde a lei opera. Onde a lei opera, interdita e intervém em frente ao desejo. Então, assim, o Freud, desde os 3 ensaios, notou que no ser humano há impulsos, muitas das vezes assassinos também. E também de canibalismo. Então, assim, a criancinha tem desejos, edípicos, fantasias em relação a possuir e ser possuído, em tomar a mãe, e ela, de certa forma, quer eliminar o pai, ou eliminar a mãe, se for, no caso, uma menina. Esse eliminar aqui é uma fantasia de morte. A lei do incesto opera, sim, mas a lei do parricídio também, do matricídio também. Então, assim, do ponto de vista edipiano, você não pode matar o seu pai, se você é um garotinho. Por mais que muitos neuróticos desejam isso até hoje, matar o pai. Isso no ponto de vista da realidade. E a garotinha também não pode matar a mãe. Então, assim, do ponto de vista da psicanálise, quando você pensa em relação aos perversos, não é que o perverso é o contrário do neurótico. O Freud diz isso, que a perversão é o negativo da neurose. Quando ele usa esse termo negativo, só vocês imaginarem o negativo de uma foto. Por exemplo, uma foto colorida, o negativo dessa foto colorida. Tudo aquilo que o neurótico fantasia, o perverso coloca em ato. Isso é Freud. Então, assim, as pessoas quando se deparam com pessoas que acabam recebendo esse diagnóstico de psicopatia, vê nesse sujeito alguém que faz o quê? Isso requer muito cuidado no que eu vou dizer agora. Alguém que põe em prática, em ato, fantasias às vezes que essa própria pessoa teve. Então, assim, um sujeito neurótico, ele tem fantasias de assassinato, por exemplo, na raiva, Você às vezes
quando uma adolescente, por exemplo, quando diz que odeia o pai ou a mãe, ou que gostaria de não ter existido, de não ter nascido, ou eu gostaria que você não tivesse existido, que você não existisse. Quando alguém solta essa frase, eu gostaria que você não existisse, essa frase implicitamente tem um recado claro aqui, que eu queria que você morresse. Então, assim, o fenômeno aqui que é tomado na psicopatia, não apenas esse discurso de a incapacidade de ter empatia pelo outro, de se colocar no lugar do outro, de maltratar animais. Eu não estou expondo uma nomenclatura psiquiátrica com base em fenômenos. Por quê? Como eu disse anteriormente, neuróticos podem matar também. A questão aqui é que proporção e que significado esse assassinato tem diante, né, de uma situação. Então, assim, inicialmente a gente precisa trabalhar essa questão da glamorização em torno dos psicopatas. Por quê? Ao mesmo tempo que há uma glamorização em cima dos transtornos mentais, há também uma glamorização em torno dos psicopatas. Tipo, hoje em dia, qualquer pessoa pode chegar num podcast, num vídeo no Instagram, falar sobre psicopatia e vai ter uma série de pessoas falando que o marido é um psicopata, que o ex é um psicopata, que ela mesma é um psicopata. Por quê? A pessoa, quando coloca esse diagnóstico, toma um fenômeno. Por exemplo, as pessoas que colocam a Amy do filme Garota Exemplar e do livro, que também é muito bom, colocam a Amy como uma psicopata. Por quê? Porque ela matou, porque ela mentiu, porque ela manipulou as provas para fazer com que o marido fosse incriminado de um crime que ele não cometeu. Então, assim, é uma história sobre traição, óbvio. Só que tomar as atitudes da Amy como um fator determinante para ela ser, entre aspas, taxada de uma psicopata é extremamente reducionista. Porque o diagnóstico de psicopatia, quando é feito por um psiquiatra sério ou por um perito criminal, não é algo que é dado de maneira assim rápida. Tem todo um estudo em torno dos ditos psicopatas, né? desse transtorno, entre aspas, antissocial. Por quê? Existem inúmeras incongruências do ponto de vista da psicanálise, porque essa própria noção de empatia. A empatia aqui tem muito a ver com a linguagem. Essa ideia de se colocar no lugar do outro, né? De compreender o discurso do outro e de ler as emoções do outro, por exemplo. Só que o que está em jogo aqui na empatia, na verdade, pode ter a ver com uma identificação, com uma relação, com um traço com o outro. Só que isso é linguagem. Isso é simbólico. Como eu me comunico com o outro, como eu converso com o outro, como que o outro me entende, que símbolos, né, estão atribuídos ao outro, que signos estão ao meu redor aqui, né, e eu estou interpretando e tomando os significados. Por que eu estou falando isso? As pessoas às vezes acreditam que o psicopata, entre aspas, não sente nada por ninguém, como se o sentimento aqui fosse no âmbito de uma, entre aspas, emoção do tipo neuroquímica, de alguma reação ou algo do tipo, né? Como se não tivesse um fator, né, que impedisse essa pessoa de criar empatia, porque tem localizado no cérebro tal ponto que é responsável pela identificação e pela empatia, de acordo com milênios de anos atrás, não sei o quê. A questão para a psicanálise não é que ela ignora o discurso biológico, não é que ela está invalidando o discurso biológico, só que a primazia é sempre do simbólico, sempre da palavra, sempre da linguagem, sempre das relações, sempre do nosso discurso, do que se diz, do que é dito e do que se escuta. Então, assim, o perverso, ele compreende a lei. A lei para o perverso, ela não está fora cluída como é para o psicótico. O perverso, ele entende a lei, ele compreende a lei. Em termos simples, ele sabe que é errado. Só que ele nega. Ou melhor, ele renega. Só que nessa renegação, nesse desmentido, é só vocês imaginarem, por exemplo, quando uma pessoa chega numa lojinha e fala assim: opa, tudo bom? Tudo. Vocês têm Guaraná Antártica? Aí a pessoa fala assim: tem não.
Tem? Não. Então, assim, há uma afirmação seguida de uma negação, né? Tem não. A castração para o perverso tem essa característica do tem não. Tipo, há uma aceitação prévia seguida de uma negação. Então, assim, é um desmentido. Né? Então, tem assim, esse exemplo do tem não. Por quê? Qual que é o grande ponto crucial assim, para a gente começar a entender melhor a perversão, a estrutura perversa? Imaginem a seguinte cena. Uma mãe de 26, 27 anos de idade está tomando banho com um banheiro com a porta entreaberta. Tem um garotinho de 4 anos de idade que está na sala, que é o filho dessa mãe, e ele escuta o barulho do chuveiro. E ele vai caminhando até o banheiro e ele vê que a porta está entreaberta. Ele entra dentro dessa porta. Ele olha o corpo da mãe por detrás do box, com aquele embaçado ali, né, da água quente, e ele resolve abrir a porta do box. Quando ele abre a porta do box e se depara com a nudez da mãe, ele percebe o seguinte, que a mãe não tem pênis. Na cabeça desse garotinho de 3, 4 anos de idade, o Freud diz que há uma fantasia na criança, onde ela acredita firmemente, do ponto de vista da fantasia, que todos os seres têm falo, né? Que todos os seres são providos, né, desse órgão aqui que é o pênis. Pênis e falo não é a mesma coisa, mas na fantasia do garoto, né, desse garotinho, todo mundo tem falo. A gente vê isso muito no caso Hans, quando ele tinha uma certa curiosidade com faz pipi dos outros, né? Esse garotinho aqui olha para essa mãe, e o que ele sente aqui ao se deparar com o fato de que a mãe não tem pênis é uma angústia. É o que o Freud chama de angústia de castração. O garotinho, quando ele se depara com o fato de que a mãe não tem pênis, a primeira coisa que passa na cabeça dele, inconscientemente, tudo isso que eu estou falando aqui é de uma ordem inconsciente, ele pensa, nossa, se a minha mãe tinha e perdeu, o próximo quem vai perder sou eu. Então instaura-se aqui no garotinho uma angústia de castração. Só que essa angústia vem de uma aceitação de uma diferença sexual. Que diferença sexual é essa? Minha mãe não tem pênis. Esse garotinho que está sentindo aqui essa angústia da castração, há essa aceitação da diferença sexual. O perverso não aceita. Ou melhor, o psicótico nega essa diferença sexual, porque o simbólico aqui, a lei está fora cluída, né? Tem toda a questão da metáfora paterna do nome do pai. Há uma rejeição aqui, né? Tanto que alguns lacanianos colocam o caso do Homem dos Lobos como um caso de psicose, justamente por essa problemática aqui, né? Da diferença sexual e dessa rejeição. Do ponto de vista do perverso, o que o perverso substitui aqui, nessa cena, onde a mãe não tem um pênis, é o fetiche. O fetiche aqui, no caso, é um substituto simbólico desse pênis imaginário que a mãe não tem. O que isso significa em termos simples? Se vocês pesquisarem perversos e os seus fetiches, o fetiche ele tem uma relação muito próxima com esse momento aqui que a criança se depara com a diferença sexual. Por exemplo, o cara que tem um fetiche com calcinha. Tem um fetiche muito grande com calcinha. O objeto aqui, calcinha, ele é um objeto que é suficientemente capaz, digamos assim, de fazer essa pessoa gozar, sem a presença do outro. Então, assim, o fetiche aqui da calcinha, a calcinha é esse último objeto que a criancinha vê, entre aspas, antes de se deparar com a diferença sexual. A calcinha aqui é essa última esperança que o perverso tinha, que a mãe, ao abaixar a calcinha, teria um pênis. Então, assim, o fetiche aqui age como um substituto. Tanto que, na perversão, não há recalque, como há na neurose. Perversos não têm recalque. Perversos não têm sintomas. O perverso ele pode, sim, ter angústia. Pode, sim, apresentar um discurso de sofrimento. Mas, assim, o perverso ele não tem sintoma, ele não tem recalque. Só que o perverso, ele compreende, ele lê muito bem o simbólico, o outro. Então, assim, ele sabe que aquilo é errado, mas ainda assim ele faz.
Como se ele dissesse assim, tá, eu sei que isso é errado, mas mesmo assim eu faço. Então, assim, colocar o perverso como alguém que não tem compreensão do que é a lei é uma afirmação equivocada e completamente fora do contexto teórico freudiano. Eu não estou falando da perversão em Lacan, que já é outra questão, né? Tá algo muito relacionado ao gozo, muito relacionado à lei, muito relacionado à mãe, né? Essa mãe fálica, esse pai castrador, o pai imaginário, o pai simbólico, o pai real. A perversão em Lacan é muito mais complexa do que a perversão em Freud. Quem tiver interesse em adquirir aulas, né, da perversão em Lacan, só procurar no privado também. Mas, retornando, essa questão do simbólico é muito importante porque causa um certo estranhamento e uma certa confusão na mente de algumas pessoas quando elas colocam o psicopata e o psicótico como sendo a mesma coisa. Talvez pelo nome, onde há uma certa proximidade, mas assim, é muito perigoso esse tipo de diagnóstico, porque a pessoa não sabe o que é psicose, não compreende a psicose do ponto de vista da psicanálise, e a pessoa também não sabe o que é psicopata do ponto de vista da psiquiatria e da comportamental. Por que eu estou dizendo isso? O psicanalista ele não deve tomar o DSM como uma direção, mas assim, é bom que ele estude um pouco a respeito dos conceitos, justamente para saber e para ter uma certa base no que ele, né, de certa forma na corrente que ele tomou, né, como a sua própria corrente. Então, assim, é muito importante marcar isso porque grande parte dos psicopatas, né, à luz de algumas pessoas, né, em relação ao senso comum, acha que essas pessoas são loucas. Acha que essas pessoas não sabem o que estão fazendo, que estão sobre um delírio, por exemplo, sendo que não. O perverso, ele sabe muito bem da lei. Ele só a renega. Ou melhor, não. Renegar não, ele só a desmente. Então ele está numa relação aqui de transgressão e de desafio a essa lei. Só que ele sabe da lei. Por quê? Psicopatas, não psicopatas desorganizados, mas psicopatas organizados, tipo Ted Bundy, tipo Jeff Dahmer, tipo John Wayne Gacy, tipo o BTK, tipo o assassino do Green River, são psicopatas organizados que ficaram anos impunes, que sabe como deixar uma cena de crime sem pistas, sabe como fugir da polícia, compreende e entende as rotas, sabe, conversa com os policiais, por exemplo, o Ed Kemper, que a gente consegue ver na série Mindhunter. Então, assim, psicopatas não são burros, não estão fora, entre aspas, da realidade, não são malucos. Então, assim, do ponto de vista da psicanálise, há psicopatas que podem vir a ter sim uma estrutura perversa. Só que há psicopatas, do ponto de vista da psiquiatria, né, esse termo aqui é psicopata, que podem não ser perversos. Podem ser psicóticos, por exemplo, com determinadas... onde os crimes, de certa forma, podem soar como uma repetição, como uma passagem ao ato, por exemplo. Então, assim, se vocês escutarem qualquer entrevista do Pedrinho Matador ou procurar saber sobre a vida do Pedrinho, a relação que ele tinha com a mãe dele, com o pai dele, de ter matado com 22 facadas, porque a mãe dele foi morta com 21, as pessoas que ele matou dentro da prisão, todo o discurso dele, muitas vezes um discurso muito desconexo, um discurso às vezes paranoico, desse sentimento de ser um justiceiro, de matar quem merece, de não matar trabalhador, pai de família nem criança. Todo o discurso aqui do Pedrinho, do ponto de vista de uma lei simbólica, é uma lei simbólica muito fora cluída. Então, assim, eu não estou falando que o Pedrinho Matador era um psicótico, mas o discurso é um discurso muito psicótico. Então, assim, criminalistas podem colocar o Pedrinho Matador como um psicopata, podem colocar o Pedrinho Matador como um serial killer. Só que um psicanalista analisando o discurso do Pedrinho e a vida do Pedrinho, né, colocaria o Pedrinho, por exemplo, como um psicótico. Outros psicopatas, a Eileen Wuornos, por exemplo, que teve,
foi para a cadeira elétrica e foi acusada de matar mais de 6 homens com uma arma calibre 22. O primeiro homem que tentou, a primeira vítima dela, onde ela tentaram estuprar e ela matou esse cara e alegou legítima defesa, sendo que os outros 5, 6, ela poderia estar num delírio que esse próximo iria estuprar e ela matava antes, por exemplo. Então, assim, se você estudar a vida, né, ver vídeos, documentários e ler a respeito da Aileen Wuornos, você vai enxergar uma infância e um discurso, o próprio discurso dela no tribunal, as próprias entrevistas que ela já deu, um discurso muito psicótico. Então, assim, a Aileen Wuornos e o Pedrinho Matador são colocados como psicopatas, do ponto de vista da psiquiatria e da comportamental, como serial killers. No caso, tanto o Pedrinho Matador quanto a Aileen foram extremamente desorganizados, não são considerados psicopatas organizados e inteligentes, com modus operandi, etc. Só que, do ponto de vista da psicanálise, eles podem ser lidos como psicóticos, mas do ponto de vista da comportamental, eles podem ser lidos como psicopatas, como serial killers. Então, assim, é um diagnóstico, do ponto de vista da psicanálise, muito... Eu não vou usar a palavra incongruente, mas, assim, é muito raso. Dar esse tipo de diagnóstico de psicopata para qualquer pessoa que comete algum ato ou algum delito que transgrida a lei é ser muito reducionista. Então, assim, tomar um fenômeno... Eu sei que quando a gente estuda psicose, isso é quase um jargão, mas do ponto de vista em relação aos psicopatas, isso acontece bastante também. Por quê? Não se pode tomar um fenômeno ou um momento de uma transgressão de uma lei como uma característica de um psicopata, por exemplo. Então, assim, às vezes a pessoa é mau caráter, às vezes a pessoa é abusiva, às vezes a pessoa manipula, às vezes a pessoa pode ser um neurótico obsessivo grave, com delírios de ciúme, por exemplo, e com um comportamento extremamente manipulador, de querer tomar a parceira dele como um objeto que ele controla, porque o obsessivo não aceita que o outro seja o outro, mas ele reduz o outro a esse lugar de objeto, né? Principalmente se for a mulher e um neurótico obsessivo. Então, assim, do ponto de vista da psicanálise, às vezes um homem abusivo pode ser um neurótico obsessivo grave, ou um psicótico grave, que pode entrar em um surto e cometer algum ato hediondo contra a sua parceira, e não necessariamente ser um psicopata. Por que eu tô dizendo isso? O diagnóstico de psicopatia, do ponto de vista da psicanálise, não é um diagnóstico que deve ser tomado como referência. Por quê? O que eu mais percebo em alguns psicanalistas é que há também uma glamorização dos próprios psicanalistas em torno da psicopatia. É um diagnóstico da psiquiatria. Então, assim, não faz sentido, ao meu ver, um psicanalista que estuda perversão em Freud, que estuda sobre castração, que estuda sobre o complexo de Édipo, que estuda sobre a lei, que estuda sobre o pai na relação, né, com a criança, que estuda sobre essa mãe, que estuda sobre a lei, que estuda sobre os 3 tempos do Édipo em Lacan, que estuda sobre separação, alienação, privação, castração, que estuda a fundo a psicanálise, a estrutura do perverso, por exemplo, do ponto de vista do gozo, do ponto de vista do outro, do ponto de vista da lei, tomar o diagnóstico da psicopatia como um diagnóstico assim que deve ser levado em consideração do ponto de vista da psicanálise. Não é que o psicanalista deva desqualificar esse tipo de diagnóstico, só que não é um diagnóstico usado por psicanalistas. É um diagnóstico usado pela comportamental e é um diagnóstico que tem inúmeros problemas. Por quê? Na mesma aula que eu comentei com vocês a respeito dessa glamorização em cima dos transtornos mentais, é tomar um diagnóstico como uma estrutura, sendo que um diagnóstico, do ponto de vista da psiquiatria, não é uma estrutura. Então, assim, a pessoa às vezes coloca 10 características, por exemplo, de um psicopata. Pode ser que uma pessoa tenha 9 dessas 10 características e ela não seja de fato um psicopata. Ela pode ser um neurótico obsessivo grave, ela pode ser um psicótico grave, ela pode ser um perverso, por exemplo. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla?
Porque as pessoas, né, principalmente a psicanálise, não estudam realmente a perversão. Assim, de um lado, os freudianos acreditam apenas numa clínica do ponto de vista do neurótico, né, da neurose, tratando histeria, tratando uma neurose obsessiva, né, estudando talvez uma neurose fóbica, né, em alguns casos, né, de fobia dentro das estruturas, né, talvez um traço fóbico ou algo do tipo. Mas é uma clínica onde há uma certa glamorização muito em torno dos neuróticos, então, assim, do lado de alguns freudianos. Alguns freudianos que inclusive nem atendem psicóticos. Então, assim, do ponto de vista dos lacanianos, alguns estudam bastante a psicose, os fenômenos da psicose, os fenômenos dos delírios, né, da questão dos lapsos no discurso, a questão do significante, da metáfora do pai, do nome do pai, da metáfora paterna, perdão, né, toda essa questão, mas assim, não se estuda também muito os perversos. Então, assim, o Lacan não trouxe tantas contribuições para a perversão e nem o Freud. Então, assim, acaba-se que as duas estruturas principais, a neurose e a psicose, e a perversão fica meio colocada de lado. Isso, ao meu ver, é uma crítica que eu faço à própria psicanálise, porque pouco se estuda sobre os perversos. Em contrapartida, as pessoas da comportamental e da psiquiatria estudam e muito. Psicólogos forenses, por exemplo, criminalistas, estudam e muito os psicopatas. O comportamento, a infância, eles estudam de maneira extremamente aprofundada. Aí vocês podem estar se perguntando, não é, Daniel, mas você não estava falando mal do diagnóstico? Sim, do ponto de vista da psicanálise, é um diagnóstico que tem as suas incongruências e os seus impasses. Só que do ponto de vista da psiquiatria e da comportamental, eles estudam muito mais do que alguns psicanalistas. Por quê? Cai num campo onde a teoria e prática são a mesma coisa. O que isso significa? A psicanálise ela é clínica. Todo conceito que você estuda na psicanálise, seja ele um conceito freudiano ou um conceito lacaniano, é clínica. Você enxerga e você vê isso na clínica. Por alguns psicanalistas, né, grande parte dos psicanalistas, colocarem a perversão como uma estrutura que não entra em análise, o que isso significa? Um perverso não entra em análise, não existe análise para perversos. Isso, no caso, é uma polêmica, porque cada psicanalista vai ter a sua posição. Acaba com que os perversos fiquem, de certa forma, exilados e extintos ao olhar mais psicanalítico. O que isso significa? O Freud ele estudava absurdamente a neurose. Tantas as contribuições que ele fez acerca da neurose obsessiva, no caso do Homem dos Ratos, no Homem dos Lobos, no caso da Dora, no caso da Amy, no caso da Elizabeth, o Freud teve muito trabalho assim em relação à neurose. O Lacan teve a sua entrada na psicanálise através da sua tese de doutorado, onde ele escreveu sobre a Aimee e um pouco sobre as irmãs Papin, né? Foi um boom para a psiquiatria naquela época. E o Lacan sempre, né, teve uma inclinação maior para a psicose. E a perversão fica onde nisso? Então, assim, as pessoas acabam estudando muito pouco a perversão e tomando o diagnóstico da comportamental, por exemplo, como referência. Isso que é o problema, porque a perversão é uma estrutura como outra qualquer. Eu sei que essa frase causa um certo estranhamento e até choque em algumas pessoas. Por quê? É do neurótico colocar o perverso como um monstro, porque o perverso transgride e desafia a lei que o neurótico teve que engolir a contragosto. Então há uma glamorização e um certo horror ao perverso, porque há atos perversos que o neurótico no seu íntimo fantasiou, mas por conta dessa lei estar tão entre aspas, né? Nessa lei está melhor internalizada no neurótico do que no perverso, há esse horror, mas é um horror com um traço de uma certa admiração e glamorização em cima desses atos. Porque tem toda uma questão aqui realmente de fixação e de idolatria quase que de algumas pessoas em relação aos psicopatas. E tipo assim, psicopatas que recebem cartas na prisão, psicopatas que recebem
né? Tem fãs, pessoas que fazem tatuagem, por exemplo, com rostos, né, de alguns psicopatas, pessoas que se fantasiam de psicopatas, por exemplo. Então, assim, essa glamorização toda, barra horror de algumas pessoas, é um horror e uma glamorização neurótica. Então, assim, a AME exemplar, no caso, quando você lê o livro e você é um psicanalista, ao meu ver, é uma perda de tempo você tentar diagnosticar a AME exemplar como uma perversa, por exemplo, ou como um psicopata ou um sociopata. Por quê? Você está tomando fenômenos de um personagem fictício como uma forma de diagnosticar. Quem toma fenômeno como uma manifestação sintomática de uma doença é psiquiatra e terapeuta cognitivo comportamental. Psicanalista não toma o fenômeno, toma um sintoma. Toma o inconsciente como referência. O discurso, os xixes, os atos falhos, os sonhos, os sintomas, o inconsciente, o discurso, o enunciado, a enunciação. Isso é o material que o psicanalista toma. O psicanalista não toma o fenômeno como referência. Porque fenômenos enganam. Como eu dei o exemplo aqui agora do Pedrinho Matador e da Aileen, do ponto de vista da psicanálise. Por que eu estou usando esse termo? Porque muitos psicanalistas acabam não tomando o inconsciente como referência, mas tomam a manifestação sintomática como o fator determinante de uma estrutura clínica. Aí vocês podem estar se perguntando, nossa, Daniel, ficou muito confuso. Pessoa, por exemplo, atende uma histérica e essa histérica, no caso, começa a dizer que tem algumas questões do corpo, que tem algumas questões com a sexualidade, que ela gosta muito do pai dela, mas ela não gosta muito da mãe. Aí o psicanalista escuta isso e toma esse discurso aqui como uma manifestação e coloca, olha, essa pessoa é uma histérica. E às vezes não é uma histérica. Pode ser uma neurótica obsessiva, pode ser uma psicótica. Por que eu estou dizendo isso? O diagnóstico, do ponto de vista da psicanálise, quando ele é feito de uma forma muito apressada, quase sempre é um diagnóstico errado, dá um diagnóstico errado. Por quê? A análise requer paciência por parte do analista. Paciência para escutar, paciência para ouvir, paciência para interpretar, paciência para intervir, paciência para diagnosticar uma estrutura. Porque o processo de uma entrada, em procurar a análise e entrar em análise são polos com uma distância absurda de uma da outra. Então, assim, do ponto de vista da psicanálise, qualquer tipo de diagnóstico estrutural leva tempo. Não é você tomar o fenômeno como algo que está ali, né? Olha, então fulano de tal é um psicopata. É um problema gravíssimo, ao meu ver, porque aponta uma falha. Aponta uma falha em alguns psicanalistas que não estudam a perversão, que não tomam a perversão como uma estrutura. Uma estrutura que é extremamente complicada de estudar, não se tem muito material sobre. Tem um livro do Joel Dor muito bom sobre as perversões. Não sei se é o Robert Stoller. Tem um livro também muito bom sobre a perversão. A Rudinesco também tem um livro muito bom sobre a perversão, que ela faz todo um estudo histórico, né, de determinadas figuras perversas, né? O Lado Obscuro de Nós Mesmos é um livro muito bom também. Só que se estuda muito pouco a perversão. Se estuda muito pouco o Édipo. As pessoas não tomam o Édipo como o núcleo, ou melhor, as pessoas tomam o Édipo apenas como o núcleo das neuroses, sendo que é o núcleo das estruturas. Tudo passa pelo Édipo e nada escapa dele. Então, assim, a perversão, quando uma pessoa quer estudar perversão, ela precisa estudar perversão através do quê? Do Édipo. Da relação da criança com a mãe. Desse primeiro tempo do Édipo, né, em termos lacanianos. A relação de alienação com a criança com a mãe, em relação ao desejo da mãe, a ser, né,
o objeto de desejo da mãe, fazer a mãe gozar. Isso é Lacan, né? Alienação e tal. Tem que estudar a separação, tem que estudar o primeiro, o segundo, o terceiro tempo do Édipo. Tem que estudar o pai. Como que é esse pai aqui nas estruturas? Como que é o pai na perversão? Ele existe? Ele é um pai fraco? Ele não existe, como é na psicose? Ele é um pai que está muito em cima? Ele é um pai potente? Ele é um pai onipotente? Ele é um pai impotente? Como que é o pai imaginário na perversão? Como que é o pai simbólico na perversão? Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque o Édipo, ele também é muito pouco estudado por alguns psicanalistas. E é um conceito crucial e indispensável para a psicanálise, do ponto de vista, principalmente quando alguém tem o interesse de estudar perversão. Então, assim, quem tem o interesse em estudar perversão, estude o Freud, estude bastante o Édipo, estude a questão da diferença sexual, estude a função e o papel que o fetiche tem na perversão. Estude toda essa questão do recalque, da lei, dessa lei que é internalizada, essa lei inconsciente, dessa lei moral também, que é uma lei que tem também uma certa parcela consciente, as regras, as leis, o que pode e o que não pode, culpa, vergonha. Culpa e vergonha é uma exclusividade neurótica. Perversos não sentem culpa e nem vergonha. Psicóticos não sentem culpa e nem vergonha. Por quê? Tem que estudar superego. Como que o superego se forma na teoria do Freud? No Édipo, no narcisismo, no ideal de eu, no eu ideal. Como que o superego age? Tem influência do id, não tem influência do id? Tem influência com o externo? Tudo isso tem que se estudar também na perversão. Então, assim, do ponto de vista da psicanálise, é importante sempre não tomar o fenômeno como uma manifestação sintomática que faça com que o sujeito já dê um diagnóstico. A psicanálise não trabalha dessa forma. Não enxerga dessa forma. E a perversão é uma estrutura. Então, assim, uma estrutura clínica que tem um modo particular com o desejo. Como que é o desejo do perverso? O perverso deseja o quê? Que tem uma relação com a angústia. Perverso tem angústia ou só neurótico que tem angústia? No caso, a pessoa, né, precisa estudar e ter lido o texto, né, inibição, sintoma e angústia. Perversos, no caso, se não tem sintoma, que tipo de sofrimento tem o perverso? Então, a pessoa também tem que estudar, né? Então, assim, perversão é uma estrutura clínica. Neurose, psicose e perversão. Sendo que as pessoas acabam tomando a perversão somente, isso preste bem atenção, tomam a perversão só em relação ao assassinato. Sendo que há perversos que não matam. Sendo que há perversos que não são, entre aspas, psicopatas e sociopatas e serial killers. Do ponto de vista da psicanálise, há perversos que não procuram análise, que não têm questões como os neuróticos têm, por exemplo, e não matam ninguém, não chegaram a matar ninguém. Então, assim, vocês percebem que o problema desse diagnóstico de psicopatia que é dado assim de qualquer maneira, ou até não, né, de uma forma que não é de qualquer maneira, tem as suas incongruências, porque é tomar o psicopata como aquele que mata, como um monstro que não tem sentimento, que não tem empatia, que manipula, que mata as suas vítimas, que tem um modus operandi, que tem toda uma questão, né, da escolha das vítimas, da repetição de uma cena, que às vezes podem ter certas parafilias, né, como a necrofilia, por exemplo. Então, assim, estão tomando fenômeno. A perversão ela não deve ser tomada aqui como um fenômeno, porque a partir do momento que se toma um fenômeno e como uma manifestação, um efeito de uma doença, no caso a psicopatia aqui vista como uma doença patológica, né, que tem até esse debate de se alguém nasce psicopata, se não nasce psicopata, se tem questões genéticas ou se não tem questões genéticas, se é algo extremamente do ponto de vista simbólico, do social, se essa pessoa sofreu algum trauma na infância ou algo do tipo, algo do gênero.
Tem essas discussões em torno do diagnóstico da psicopatia, só que o que está em jogo aqui na perversão é o seguinte, até os próprios psicanalistas fazem isso, tomam apenas o fenômeno. Não se escuta muito dos perversos porque raramente um perverso procura análise. O que se estuda sobre os psicóticos foi, no caso, né, dentro dos hospitais psiquiátricos, dos casos com os psiquiatras. O que se estudou acerca das histéricas foram com os casos, né, do Breuer, do Charcot, do Freud. Só que pouco se estuda sobre a perversão porque, entre aspas, o perverso não tem muito a dizer sobre a sua perversão. Então, assim, é uma problemática que, de certa forma, nos convoca, né, como pessoas, né, que estão estudando psicanálise ou que já são psicanalistas, né, a estudar mais a perversão. Por quê? Acaba colocando a perversão como uma estrutura que, com o passar dos anos, está se tornando um diagnóstico de uma doença, sendo que neurose não é uma doença. Psicose não é uma doença do ponto de vista da psicanálise, é uma estrutura. Então, assim, por ser muito pouco estudado a perversão, a própria psiquiatria comportamental está tomando, às vezes, os perversos como serial killers, como psicopatas, e nem todo perverso é um serial killer. Nem todo perverso é um psicopata. Nem todo psicopata é um perverso. É preciso ter muito estudo, ter um compromisso ético e ler Freud com mais rigor. Se lê muito pouco Freud. E menos ainda Lacan. Então, assim, quem quer estudar perversão, se atente a essas questões do Édipo, do gozo, da lei. Quem tiver interesse em adquirir, tem 4 aulas de perversão em Freud e 4 aulas em perversão em Lacan também, que tem uns conceitos muito mais aprofundados do que eu estou, né, passando aqui para vocês. E outra, para fechar essa aula. Se você é alguém que estuda psicanálise ou alguém que atua com a psicanálise, não tome como referência pessoas que não são da psicanálise. Então, assim, eu vejo muita gente tomando psiquiatra e psicólogo comportamental como referência quando está falando alguma coisa sobre psicopatas, por exemplo. Eu sei que tem pessoas que têm um apreço e uma certa fixação ou admiração em estudar a mente de psicopatas. E não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema a pessoa ler casos ou ter como referências pessoas como a Ilana Casoy, por exemplo, que ela é excelente, tem um livro dela muito bom sobre serial killers. Na minha opinião, no Brasil, ela é a maior referência dos estudos dos serial killers e dos psicopatas. Mas, assim, a Ilana Casoy não é psicanalista. Ela não tem uma compreensão do que é a perversão. Então, assim, quem tem um interesse em estudar sobre os psicopatas à luz da psicanálise, estude perversão e estude psicose também. Porque nem todo psicopata é perverso. Pode ser um psicótico. E nem todo psicopata, às vezes, é um psicótico. Pode ser um perverso. Então, assim, é necessário muito estudo e comprometimento também com a teoria. Por quê? Mais uma vez, repito, se estuda muito pouco Freud. A perversão, ela é uma estrutura. A perversão, ela não é uma doença. Porque a perversão, com o passar dos anos, está tomando o lugar de quê? De doença. Por conta dessa glamorização e desse diagnóstico de psicopatia que é dado para qualquer um que faz alguma coisa que, entre aspas, é errado ou está transgredindo a lei. Como, por exemplo, a Amy do filme Garota Exemplar. Que toda a trama gira em torno dessa vingança, dessa manipulação, porque ela manipulou as provas, ela fingiu com a vizinha que ela estava grávida, por exemplo. Ela tirou a urina da vizinha grávida, fez a vizinha beber um monte de limonada e tirou a urina da vizinha e fez um teste de gravidez positivo para falar que ela estava grávida e o Nick matou ela grávida. A Amy não teve preocupação alguma com a lei. Ela transgrediu todas as leis possíveis. Ela manipulou, ela roubou.
carro, ela matou, ela mentiu, ela transgrediu todas as leis. Por quê? Do ponto de vista neurótico, a lei ela não é bem aceita. Só vocês imaginarem aquele desenho do Pica-Pau, quando ele engole uma bigorna e fica aquela forma da bigorna na goela dele, é a lei e o neurótico. Ele não aceita muito bem a lei. Ele sempre tenta arranjar um jeitinho de burlar essa lei, de contornar essa lei. Então, assim, o neurótico, ele comete atos hediondos, atos criminosos, atos... O neurótico tem fantasias perversas também, e podem vir... E um neurótico pode vir a cometer um ato perverso também, como matar, arrancar a vida de alguém. Só vocês lerem, por exemplo, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Vocês vão ver claramente ali um neurótico obsessivo que teve um ato perverso de ter matado a vizinha, a velhinha lá. E todo o livro gira em torno de praticamente... se eu não me engano, o nome do protagonista é Raskolnikov, eu acho. Eu acho que o nome dele é esse. Gira em torno de uma culpa. Então, assim, às vezes a pessoa, né, pode vir a cometer um ato perverso, mas sente culpa. Se sente culpa, é um neurótico? Como que é essa culpa aqui? É uma culpa do ponto de vista inconsciente ou é uma culpa porque no fundo tem um medo aqui de ser descoberto, de sofrer alguma punição? E se for uma culpa e psicóticos sentem culpa, vocês percebem como que cada ponto aqui causa uma torção do ponto de vista estrutural à luz da psicanálise? Então, a psicanálise ela deve ser estudada de uma maneira muito minuciosa, porque cada fenômeno, cada detalhe pode apontar para diferentes direções. Então, assim, o diagnóstico estrutural para a psicanálise ele é completamente diferente do diagnóstico estrutural de uma terapia comportamental, por exemplo. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Quem tiver o interesse em adquirir as aulas sobre perversão em Freud e em Lacan, basta chamar no privado. Um abraço.